Fala rapaziada, olha quem voltou, eu mesmo. Final de semana é difícil, cara, já vou falar isso aqui no começo. Final de semana, jogo de final de semana é muito difícil eu gravar, né? Quase impossível na real. Por isso, da última vez não gravei a vitória contra o Flamengo, também não gravei contra o Botafogo agora por isso. Meio de semana eu consigo até fazer um pré-jogo, um pós-jogo. Final de semana é muito difícil. Então não esperem vídeos no final de semana. Hoje eu vou fazer o nosso pré-jogo agora, que são 9h11, né? O Corinthians joga às 9h30. E vou fazer o pós-jogo logo após o fim, o apito final, beleza? Sobre o Campeonato Brasileiro eu vou deixar para falar em outro vídeo. A situação é complicadíssima, mas, é só dando um spoiler, sábado era um jogo perdível. O Corinthians enfrentou o líder do campeonato, fora de casa, o jogo mais difícil da tabela. Dos 38 jogos, o mais difícil é esse, na minha opinião, Botafogo fora de casa. E o Corinthians fez um jogo duro, perdeu pênalti, tem tudo isso. Então era um jogo perdível e mesmo assim o Corinthians mostrou futebol. Tava na minha conta essa derrota. Mas agora, sábado contra o Atlético Goianiense, não tem nem que negociar, né? Vitória é inegociável. Enfim, falando sobre o jogo de hoje. Outra competição sul-americana, Fortaleza e Corinthians. Hoje, semana que vem, Corinthians e Fortaleza. Quartas de final. Ano passado, na mesma sul-americana, a gente foi eliminado pelo mesmo Fortaleza, mas na semifinal, né? A gente empatou o primeiro jogo em casa 1-1 e tomamos 2-0 lá, um jogo horrível, vergonhoso, onde a gente deu fim à temporada por já estar eliminado da Copa do Brasil, a gente já estava mal no Brasileiro e perdemos a Sul-Americana. Esse ano a gente está igual, mal no Brasileiro, já estamos na semifinal da Copa do Brasil e agora a gente pode ir para a semifinal da Sul-Americana também, caso eliminemos o Fortaleza. Lógico que é difícil, Fortaleza é um grande time, o Vojvoda é um grande técnico, isso é inegável. Eles pouparam o time no sábado, para hoje, então eles estão focados em ganhar alguma Copa, né? Na Copa do Brasil eles já estão eliminados. Desculpa. Eles já estão eliminados. No Brasileirão também acho que não tem ritmo, então a Sul-Americana é a chance. Ano passado eles, após eliminarem o Corinthians, bateram na trave na final, perderam nos pênaltis para a LDU. Então acho que esse ano eles vão com tudo em busca desse título. Não é a prioridade do Corinthians, é óbvio. A prioridade do Corinthians é se manter na Série A. Essa é a primeira prioridade. Na minha ordem. A segunda é a Copa do Brasil, ver o que a gente consegue contra o Flamengo. É óbvio que é difícil, mas é Corinthians e Flamengo em 2 jogos. Tudo pode acontecer. E a Sul-Americana em terceiro plano. Essa é a minha ordem natural. Então é lógico que o Corinthians vem com o time mexido para hoje. Estou aqui com a escalação do meu lado para falar para vocês. Eu achei sinceramente que o Corinthians ia vir com 3 zagueiros, mas o Ramon preferiu 3 volantes e só 2 zagueiros. Vamos lá, a escalação do Corinthians é Hugo Souza, Fagner de capitão. Fiquei em dúvida se ele ia colocar o Mateuzinho, mas o Mateuzinho jogou contra o Botafogo. Então não sei se é um sinal que o Fagner não vai jogar sábado pelo Brasileirão e vai ser o Mateuzinho titular, não sei. Mas o Fagner é titular hoje. Félix Torres e Kaká é a nossa zaga, certo? Os dois não jogam faz 2 jogos. Eles não jogaram contra o Juventude. O Félix Torres porque estava com a seleção e o Kaká porque estava suspenso. E contra o Botafogo, os dois suspensos. O Félix Torres pelo terceiro cartão amarelo e o Kaká foi expulso contra o Flamengo naquela treta lá. Então os dois formam a dupla de zaga de hoje, o que me causa um arrepiozinho, um calafriozinho, porque eles são meio de lua, né? Principalmente Félix Torres. Não tem o André Ramalho. Eu achei que o André Ramalho ia jogar hoje porque, apesar de ele ter jogado os últimos jogos, porque ele está suspenso. Ele tomou o terceiro cartão amarelo contra o Botafogo e não joga no sábado, então achei que ele ia jogar hoje. Mas não, se ele está sendo poupado, beleza, então tranquilo. Mas eu achei que ele ia começar. Aí na lateral esquerda a gente tem o Hugo. O Hugo não joga faz muito tempo, cara. Pra minha alegria, que acabou hoje porque ele vai jogar. Sacanagem, mas o Hugo, eu não sou tão fã do Hugo não. Mas ele joga hoje porque o Bidu sentiu, né, contra o Botafogo. E o Bidu é titular absoluto desse time. Então, nada mais justo do que ele ficar de fora. E quem sabe, não sei se ele vai ter condição, de voltar no sábado. Aí sim o Ramon me surpreendeu. Ele vem com 3 volantes. Lembrando que o Raniel também está fora, mais um machucado contra o Botafogo. O Alex Santana já estava fora mesmo. O José Martinez, que foi inscrito, está no banco. E os 3 volantes são Rian, Charles e Bidon. O Rian fazia tempo que não entrava em campo também. O Bidon entrou um pouquinho contra o Botafogo, entrou um pouquinho contra o Juventude, já jogou mais tempo contra o Botafogo. Eu acho o Bidon muito bom de bola. Eu espero que ele possa ajudar o Coronado ali na construção.
porque a marcação não é tão forte dele assim, mas sair jogando o passe do Bidon é o melhor que tem. Então, dos 3 volantes, né, óbvio. E o Charles e o Rian. Charles voltou de suspensão também, não jogou contra o Botafogo. Espero que eles formem uma dupla ali marcadora, porque a gente tá sem. A gente tá jogando só com 2 zagueiros, então os volantes são muito importantes. Os 3, Rian, Charles e Bidon. Coronado é o nosso meia hoje. Estamos sem Rodrigo Garro, o que me causa curiosidade. Não pela ausência do Garro, sei que ele tem que ser poupado, pelo amor de Deus, é o nosso melhor jogador. Mas como esse time funciona, porque pro Corinthians criar na maioria dos jogos tem que ter Rodrigo Garro. Ele é o principal armador do time, é o principal criador de jogada, é o cara que acha o passe diferente, é o cara que tem intensidade. Então sem ele, eu quero ver como esse time vai funcionar. O Coronado vai ser esse cara? Tomara. Tomara que ele faça um jogo decente, que ele ache os caras, dê bons passes, porque isso ele tem. O que pega é a intensidade, né? Acho que ele não aguenta os 90 minutos, mas ele é o nosso meia hoje, espero que ele funcione. E a dupla de ataque, Thales Magno e Yuri Alberto. Yuri Alberto também não jogou contra o Botafogo, porque foi expulso contra o Flamengo. Joga hoje junto com o Thales. Eu achei que o Thales ia ser poupado, tá? Porque o Thales não tá fazendo nenhum jogo completo. Ele tá jogando sempre meio tempo, ele sai com uns 10 do segundo tempo, ele nunca faz o jogo completo. Ele joga uns 60 minutos ali no máximo. Então não sei se ele vai jogar só o primeiro tempo de novo, mas ele é a dupla. Lembrando que o Memphis ainda não está apto para estrear, apesar de ter sido inscrito, ficou em São Paulo. A gente tem o Pedro Raul no banco e o Pedro Henrique, espero que não precisemos dos dois, porque eles são péssimos. A gente tem o Carrilho, né? Também foi inscrito, está no banco. E a gente não tem o Hector Hernandes, certo? Porque nas regras da Sul-Americana, você só pode substituir 3 jogadores e inscrever outros 3. Então o Corinthians inscreveu o José Martínez, o Memphis e o Carrilho e deixou o Hector Hernandes de fora. Se o Corinthians passar para a semi, aí sim ele vai ser inscrito, mas dessa fase contra o Fortaleza ele não pode jogar. Até fiquei em dúvida se era melhor inscrever o Hector e deixar o Memphis de fora, porque ele já não ia jogar esse primeiro jogo mesmo, mas eu acho que no desespero ali, se precisar dele no segundo jogo, a gente vai por ele. Então, por isso o Hector ficou de fora. Então, Yuri Alberto e Thales Magno. Tomara que o Yuri Alberto não irrite a gente hoje. É só isso que eu peço, mano. Chuta pro gol, irmão. Não tem problema você chutar fora, mas não chuta em cima do goleiro, não. Não perde a bola antes de chutar, não. Chuta. Nem que seja pra puta que pariu. Tá? Por favor, só te peço isso, não me irrita. E o Thales, vamos ver quanto tempo ele fica, né? Vamos ver no banco. No banco a gente tem Mateuzinho, Caetano, André Ramalho, Rodrigo Garro, Romero, Gustavo Henrique, Pedro Henrique, Giovani, Pedro Raul, Carrilho e o Martínez. Eu acho que o Giovani era jogo para ele, esse pai. Era jogo pro Giovani hoje, mas entrando no segundo tempo ele pode ajudar também. O Fortaleza vem com o time completo, como eu disse, eles pouparam no Brasileiro para focar na Sul-Americana. É um jogo difícil, mas lembrando que no Campeonato Brasileiro a gente já fez esse jogo e o Corinthians jogou muito bem. Tá? Apesar da derrota, o Corinthians jogou melhor que o Fortaleza, só que foi ineficiente. Perdeu 1 milhão de gols e os caras tiveram eficiência. Na primeira chance fizeram, gol do Pikachu, que inclusive é titular hoje, tem grande chance de fazer gol, porque ele só faz gol em nós. Mas sem querer zicar, né? Então o Fortaleza não é esse bicho papão todo, o jogo é duro, eles são favoritos pelo time completo que eles estão, o Corinthians está com o time alternativo, mas dá para ganhar, dá para fazer um bom resultado, como a gente poderia ter feito no Brasileiro, mas abusamos de perder gol, por isso que hoje não pode. Chegou na frente do gol, mano. Faz o gol, tá? Pelo amor de Cristo. Enfim, meu palpite de hoje, eu vou colocar um 1-1. Acho que se o Corinthians voltar com um empatezinho para São Paulo, se classifica. Mas vai ser duro. Pontos fracos, o Hugo, que eu não gosto nem a pau, e vamos ver se o Yuri Alberto está no dia dele, né? Essa zaga com Kaká e Félix Torres e Hugo me preocupa. Mas, vamos lá, Fagner também tem que jogar. Jogar defensivamente, principalmente. Mas enfim, meu palpite para hoje é um 1-1. Quem vai fazer o gol do Corinthians? Eu vou falar quem vai fazer o gol do Corinthians. Eu não sei, eu acho que vai ser algum reserva. Mentira, quem vai fazer o gol do Corinthians hoje é o Kaká de cabeça. Coronado, Cruz e Kaká faz o gol. É meu palpite. Beleza? É isso, vai Corinthians. Eu volto já pro pós-jogo, assim que acabar, analisando tudo e muito mais. Beleza? É nóis, vai Corinthians. Fui.